Olá, eu sou o Luiz Eduardo, eu sou psicanalista e vou gravar esse vídeo a convite do Mauro Mendes Dias, no projeto Vociferações do Instituto Vox. A ideia é apresentar e discutir o livro Expulsões, da Saskia Sassen, publicado originalmente em 2014 em inglês, publicado em português ano passado, 2016, pela editora Pés e Terra, chamado Expulsões, Brutalidade e Complexidade na Economia Global. Na primeira parte do vídeo eu vou apresentar de maneira resumida, condensada, o argumento principal da autora, e na segunda parte vou fazer algumas articulações com o que a gente tem pensado no Instituto Vox. Bom, esse livro, Expulsões, é um livro bastante instigante. A autora propõe uma série de questões, uma maneira original de pensar essas questões, todas elas relacionadas à nossa realidade social hoje. Acho que um dos motivos pelos quais isso nos interessa, nós psicanalistas e, de maneira geral, qualquer um que esteja preocupado com o estado das coisas hoje em dia, é justamente pela maneira original que a autora propõe que o tema da complexidade seja pensada e o tema da brutalidade apareça como corolário da nossa sociedade hoje. A autora não trabalha Ocidente e Oriente, a autora trabalha uma outra oposição, que é uma oposição entre Norte globalizado e Sul globalizado, mas a autora faz uma aposta, inclusive uma aposta de método, que é a seguinte: fenômenos eventualmente bastante afastados entre si, inclusive geograficamente, por exemplo, uma mina na Rússia e uma mina nos Estados Unidos, que são dois países que têm uma história econômica, uma história recente, inclusive bastante diferente, mas que essas duas minas, por exemplo, apresentam entre si semelhanças que revelam processos, que ela diz de processos subterrâneos, em comum. E esses processos são, na verdade, as tendências que, de alguma maneira, movimentam a sociedade hoje. A autora propõe trabalhar, então, desse modo, articulando fenômenos entre si bastante díspares. Por outro lado, a autora reconhece que ela trabalha fenômenos que são bastante agudos. Ela diz que casos extremos, na verdade, revelam de maneira mais clara aquilo que acontece de maneira menos clara, mais opaca, em outro conjunto de fenômenos, mas que o processo subjacente nesses fenômenos todos seria o mesmo. E ela trabalha a ideia de que estamos num limite sistêmico, e é nesse limite sistêmico que temos que pensar as coisas. Vou voltar daqui a pouco a falar sobre o que é o limite sistêmico para ela. E, além de tudo, ela faz um apelo a que a gente pense os fenômenos hoje o mais pé no chão possível. Quer dizer, eventualmente fazer um certo esforço de abandono das nossas teorias e dos nossos conceitos, do nosso olho conceitual, como ela chama, em função de tentar captar algumas coisas que, de outro modo, parecem invisíveis, parecem escondidas e que, na verdade, revelam esses vetores de como o mundo, como a sociedade hoje se organiza de maneira complexa. Para fazer tudo isso, a autora vai usar o que eu chamaria de dois dispositivos ou dois organizadores, que são expulsão e brutalidade. Bom, eu falei de limite sistêmico. O melhor jeito de explicar o que a autora quer dizer por limite sistêmico é dando um exemplo que ela mesma dá no livro. Então, por exemplo, no século XVIII, se olhássemos de forma superficial, na superfície, a economia da Inglaterra ainda pareceria uma economia agrária, uma economia rural. Acontece que, olhando de maneira um pouco diferente, olhando de maneira a tentar apreender os processos subterrâneos que estavam em movimento, que estavam em jogo naquela época, a gente começa a notar que aquilo que na superfície ainda era uma economia agrária, uma economia rural, na verdade já começava a se organizar de um outro jeito.
que era um jeito que, no final das contas, é o que a gente chama hoje de Revolução Industrial. Quer dizer, os elementos que apareciam, que estavam em jogo de maneira mais próxima, mais imediata, não refletem um processo mais subterrâneo, um processo mais invisível e que, não porque é invisível e não porque é subterrâneo, deixaria de organizar aquela economia que estava em transição. Então, um jeito de encarar o mundo, as lentes que as pessoas possuíam, que nós possuíamos para encarar aquele mundo, não servem para apreender em toda a sua fineza, em toda a sua complexidade, um conjunto de processos que, na verdade, apontava para uma outra direção, para uma mudança bastante drástica da organização social então vigente. Em prol da autora, a gente sabe as consequências enormes, as grandes consequências que vivemos ainda hoje disso que a gente chama de Revolução Industrial. O modo como, de maneira muito potente, isso reorganizou a sociedade, reorganizou a cultura, reorganizou a geografia, reorganizou as mentalidades, reorganizou, para usar um termo mais próximo da psicanálise, o laço social. Eu acho que esse é um ponto bastante importante para a gente pensar de que maneira essas contribuições da autora, que não estão no campo da psicanálise, servem de subsídio para a gente pensar como nós nos organizamos hoje em sociedade, o que é o laço social hoje. Bom, tem essa proposta metodológica, então, da autora, de pensar esses fenômenos aparentemente díspares e aparentemente subterrâneos. Tem essa aposta teórica de que, fazendo isso, temos um ganho heurístico, quer dizer, devemos fazer isso do jeito que ela propõe, porque assim conseguimos entender melhor o que está em jogo hoje, quais são os vetores que organizam a sociedade hoje. E para isso ela vai apresentar uma série de exemplos, todos eles mobilizados ao redor dessa ideia de expulsão. Ela parte do princípio que vivemos numa sociedade brutalizada, né? Quer dizer, uma sociedade não tão tranquila, não tão civilizada quanto pode parecer no primeiro momento. E o que causa essa brutalidade, ou o operador que a gente pode usar para pensar essa brutalidade, é justamente a ideia de expulsão. A autora não se detém na definição desses dois termos, mas a gente pode extrair algumas definições e algumas consequências do uso desses termos para poder extrapolar depois para o nosso campo psicanalítico, para a gente poder pensar mais nitidamente as contribuições disso tudo para o projeto Vociferações, que no final das contas é o objetivo desse vídeo. Bom, então a autora, em quase 300 páginas, uma bibliografia bastante extensa, uma bibliografia bastante estranha ao nosso campo, propõe um jeito de pensar que ela também chama de economia política. Apesar disso, digamos, lembrar de maneira bastante clara e imediata uma proposta marxista ou marxiana de pensar a sociedade e pensar nesse sentido as relações sociais, ela não se detém em ser marxista, ela não se ocupa nem mesmo de citar a bibliografia marxista, nesse sentido mais clássico do termo, mas eu considero que ela usa a ideia de economia política num sentido que talvez um pouco menos imediato do que a gente tem acostumado a pensar quando a gente usa esses termos, mas no sentido do que os termos significam, inclusive, em grego. A ideia de economia vem da ideia de oikos, de casa, e a ideia de política vem de politeia, de política de sociedade, de constituição da sociedade. Nesse sentido, parece que há um vértice em que esses dois termos convergem, que é como, enfim, isso tudo que parece tão fora do mundo íntimo, tão fora do mundo doméstico, que é justamente a política que
acontece nas ruas, acontece na praça, se articula de maneira decisiva com isso que é justamente a nossa vida doméstica, que parece tão longe, tão afastado das manifestações políticas. Afinal das contas, o que está em jogo aqui é o modo como essa parte, digamos, de uma organização maior, macroscópica, influencia de maneira decisiva pessoas comuns em seu cotidiano, em seu mundo imediato, em suas relações imediatas. E é por isso eu acho que a autora recorre a esse termo, de economia política. E eu acho que aí temos material para pensar, inclusive de um jeito interessante, essas duas dimensões e a articulação delas. Cabe aí pensar também por que a autora faz isso para falar de brutalidade, para falar de expulsões. Afinal de contas, esse é o título do livro dela e o subtítulo do livro dela. Bom, ela dá exemplos de tendências ou de fenômenos bastante macroscópicos, para usar o termo que eu acabei de usar. Então, ao longo de seus 4 capítulos, a gente vai falar, por exemplo, vai ler, por exemplo, descrições sobre acidentes ecológicos, que não são tão acidentes assim. Na verdade, uma certa política de uso da geografia, de ocupação do espaço e de exploração dos recursos naturais, que de algum modo tem consequências muito mais perenes e muito mais drásticas do que quem explora faz parecer. Então, temos acidentes de contaminação, por exemplo, desde os nucleares até os de metais pesados, até acidentes terremotos em função do fracking de extração de petróleo e gás, por exemplo. Temos também uma longa descrição da financiarização do capitalismo agora, né, que vivemos de maneira bastante marcada nos últimos tempos, que é a marca da última crise da bolsa e da economia. Então, como é que os derivativos, essa coisa tão abstrata, se constituem de forma a ter efeitos tão reais, quando justamente um instrumento financeiro como esse se constitui tentando se afastar do valor real, do valor que lastreia esse mecanismo em função do lucro. Temos, por exemplo, fenômenos de migração, em que as pessoas são quase que obrigadas, tanto em migração interna quanto em migração de um país para outro, a se deslocar do seu habitat, da sua região de origem. O que está em jogo, ou o mecanismo que a autora coloca para, de uma maneira, fechar ou amarrar esse argumento todo, passa pela ideia de expulsões. Então você tem expulsão, por exemplo, de pessoas das suas terras, você tem expulsão de culturas nativas, de seu ecossistema em prol de monoculturas, você tem expulsão das pessoas de suas casas por conta da crise econômica e dos derivativos e das hipotecas subprime, você tem expulsões de soberania nacional quando empresas e governos estrangeiros compram terras em outros países, você tem expulsão da diversidade biológica, da diversidade de fauna e flora, quando você, de uma maneira, introduz monocultura, quando você usa os recursos naturais de uma certa região de maneira descuidada, por assim dizer, mas um descuidado bastante proposital, por isso que não é exatamente um acidente. Enfim, você tem uma série de movimentações. Quando você começa a chamar tudo isso, que são fenômenos bastante díspares, e a autora reconhece isso, você tem, digamos, um modo de alinhavar isso tudo e perceber isso que, se estamos no limite sistêmico, não conseguiríamos perceber de outra forma. Então, a ideia por trás disso tudo é que há expulsão. Agora, expulsão também tem um sentido de contraposição a um modelo econômico, de uma economia política anterior, que a autora vai nomear de estado de bem-estar social. De maneira bastante ampla, sem tanta rigidez, um estado de bem-estar social seria, para a autora,
um Estado que se ocupa de garantir algumas coisas mínimas para a sua população. Esse movimento, por natureza, de constituição de um estado de bem-estar social, é um movimento de incorporação de pessoas. Então, num primeiro momento de industrialização de economias nacionais, por exemplo, a preocupação é incorporar os trabalhadores ao mercado consumidor. Daí, por exemplo, uma série de garantias e uma política salarial que faz sentido quando você pensa que o mercado é fechado, em termos nacionais, e os próprios trabalhadores são os consumidores. De maneira geral, esse tipo de configuração de um estado de bem-estar social busca a incorporação de consumidores, de trabalhadores, de cidadãos, porque afinal de contas um estado de bem-estar social coloca como dever do Estado garantias mínimas em relação à sua população, e incorporação de mercados. Afinal de contas, produtos precisam ser escoados e precisam ser consumidos. O que a autora percebe, a partir desses fenômenos todos que ela começa a analisar, que ela propõe como significativos, como fenômenos agudos de processos mais subterrâneos, de processos mais abstratos, é, na verdade, uma mudança de paradigma. As economias começam a se organizar, o mercado de consumidores começa a se organizar, os estados começam a se organizar, mas mais precisamente os atores econômicos começam a se organizar de um jeito em que você não busca incorporar, você busca expulsar. Você, por exemplo, expulsa cidadãos. A partir do momento em que você tem políticas de austeridade que são financiadas e que são propostas por organismos internacionais como o FMI, por exemplo, você tem a ideia de que nem toda a população deve ser atendida pelo Estado como era antes. Então, as pessoas começam a ser expulsas de sua cidadania. Você tem a ideia, por exemplo, de que as pessoas são expulsas também de suas terras, em função da introdução de monoculturas. Por exemplo, uma política que passa desde diretrizes de bioenergia para um mercado energético que seja menos poluente, menos poluidor, até a ideia de que, no final das contas, o que importa são as commodities, que, afinal de contas, são os produtos que são vendidos no mercado, de maneira financiarizada também. Você tem a expulsão do próprio Estado da economia. Não é? Quando você tem uma série de economias em crise, por exemplo, na crise do euro, com Portugal, Espanha e Grécia principalmente, que são economias que a autora também reconhece como sendo muito diferentes entre si, mas que, de algum modo, quando analisadas em conjunto, representam uma tendência, um processo subterrâneo, o que acontece é que o espaço da economia vai diminuindo. O espaço econômico é cada vez menor. Um exemplo desse raciocínio é você considerar que a economia da Grécia está melhorando do ponto de vista do FMI, quando, segundo a autora, o que acontece, na verdade, é que uma série de pessoas são expulsas do mercado econômico, são expulsas da economia desse país. Então, quando você contabiliza de forma estatística que há uma melhora do quadro econômico de forma geral, você só consegue fazer isso se você deixar de contabilizar, por exemplo, uma série de pessoas que perderam seus empregos, e não só perderam seus empregos, como também não podem mais contar com o Estado como financiador de seu bem-estar, como financiador de garantias mínimas, de direitos mínimos de subsistência. Então essas pessoas são, ao mesmo tempo, expulsas do espaço da cidadania, da política, e o Estado também é expulso da esfera econômica de sua atuação. Então você tem um Estado cada vez menor, ao mesmo tempo que você tem um contingente cada vez maior de pessoas que não são atendidas nem pelo Estado, nem arranjam ocupação na economia, e você tem, quase como por milagre, por assim dizer, um tipo de melhora das estatísticas econômicas. Mas no fundo, o que acontece é a expulsão das pessoas desse cenário. Você tem também, por exemplo, o que a autora vai trabalhar como buracos num tecido que é a crise ambiental, que aparece sob diferentes formas, em diferentes espaços, em diferentes momentos, em diferentes lugares,
mas que todos esses aparecimentos, todos esses lugares têm uma coisa em comum, que seria mais um exemplo desse processo subterrâneo que acontece, né? Como se fosse um vetor que, na verdade, revela uma certa política de como usar os recursos naturais dos quais dispomos. Então, o que acaba acontecendo é que a diversidade, por exemplo, de espécies de fauna e flora são expulsas da biosfera, um certo uso da biosfera, uma certa ocupação do espaço que coloca em xeque uma relação com a natureza. Então, o que acontece é que a natureza não é mais vista como um elemento, digamos, relacional, a natureza não é vista mais como um elemento com o qual nós devemos nos preocupar, senão ela é apenas um rescaldo, um resto, algo que resta de uma atividade econômica. Então, mais uma vez, em termos estatísticos, as empresas que estão retirando minérios do solo, as empresas que estão fazendo monoculturas, as empresas que estão produzindo, exercendo sua atividade econômica, elas estão também esgotando a natureza, de uma maneira em que a natureza não é contabilizada, por assim dizer, esse processo todo. Ela é um resto. O que sobra, na verdade, é o lucro. Do mesmo modo que as pessoas, de alguma maneira, no mercado de trabalho, quando são terceirizadas, elas não são consideradas como pessoas, elas são consideradas apenas como um meio para alcançar lucro, que seria o fim, afinal de contas, da empresa, a finalidade da empresa. A natureza também aparece numa posição análoga. A natureza ela não é algo com o qual nós deveríamos nos preocupar em si, ela é apenas mais um meio para que haja lucro. De modo geral, esses processos todos, que, enfim, usando essas categorias um pouco diferentes das habituais, analisando processos que são um tanto diferentes entre si, um tanto distantes entre si, mas, de alguma maneira, todos eles amarrados nessa argumentação em torno da ideia de expulsão, produz isso que a autora chama de brutalidade. Então, as pessoas são obrigadas a abandonar suas terras, a abandonar suas cidades em função de desequilíbrios ecológicos causados pelas atividades econômicas. Então, elas têm que, de alguma maneira, desaparecer, e elas reaparecem também quase como se fosse mágica, como pessoas que vivem em condições desumanas, subhumanas, nas periferias das grandes cidades. Isso, digamos, o recrudescimento do laço social, um tipo de organização social que prima mais pelo lucro e menos pelo modo como as pessoas, de alguma maneira, se relacionam, é isso que a autora vai chamar de brutalidade. A brutalidade aqui não aparece de maneira tão central para o argumento dela como expulsão. A brutalidade aparece aqui como uma consequência dessa série de expulsões que a autora vai anunciando para a gente ao longo dos seus capítulos todos. O que aparece de maneira macroscópica ou macroeconômica como processos muito abstratos, como processos quase que sem contato com a realidade, por outro lado, do ponto de vista microscópico, produz consequências desastrosas. Bom, um outro exemplo da lógica das expulsões, por exemplo, é a ideia que a autora apresenta de como tem a crise das hipotecas subprime por conta dos derivativos, que começa nos Estados Unidos, e os efeitos disso para os dois polos diferentes envolvidos nessa questão. De um lado, os grandes investidores, os bancos que vendiam e apostavam a favor ou contra, mas no final das contas, todo mundo que apostou contra ou a favor ganhou. É muito fácil achar ganhadores nessa aposta e muito difícil achar perdedores, segundo o autor. E do outro, na outra ponta, do outro lado, aquela pessoa que foi lá e assinou um contrato de hipoteca. A discrepância acontece porque, de um lado, a pessoa queria uma casa e tinha, de fato, uma casa em questão e era aquela única casa dela, e, de outro lado, você tinha investidores que estavam muito pouco preocupados com o valor real e com a pessoa por trás daquela casa, porque
uma acrobacia econômica, financeira, esse instrumento cada vez mais se distanciava das casas, se distanciava do valor real do bem em questão e cada vez mais se aproximava de coisas absolutamente abstratas. Quando vem a crise, quem perdia, independentemente dos investidores ganharem ou não, eram as pessoas que, depois da hipoteca, que sem poder pagar a hipoteca, eram mais uma expulsas das suas casas. Então, mais uma vez, a ideia de expulsão, que tem consequências muito distintas a depender da posição em que você ocupa nesse processo todo. Um outro exemplo de expulsão, e o último exemplo que eu vou abordar aqui, é a ideia de expulsão das pessoas da vida pública em função de uma política de encarceramento. Não é à toa, segundo a autora, que a explosão do número de presos ou encarcerados ou sob condicional nos Estados Unidos vem junto com uma política de encarceramento que é a privatização dos presídios. Então, de um lado, você tem a ideia de que quanto menos prendermos, melhor do ponto de vista do dinheiro do contribuinte, porque afinal de contas não se deveria gastar o dinheiro prendendo as pessoas mais do que o necessário. Isso de um ponto de vista econômico e financeiro, não é do ponto de vista moral, que está em questão aqui. Do outro lado, você tem uma política que as empresas começam a ganhar por dia, por preso. Ou seja, quanto mais tempo um preso passa preso e quanto mais presos uma unidade penitenciária tem, maior a renda e maior, por consequência, o lucro. Você tem dois pontos de vista muito diferentes, porque, é claro, do ponto de vista da empresa, quanto mais tempo a pessoa ficar presa, melhor. São dois modos de articular a questão que, para a autora, são muito diferentes. O que acontece é que, quando a prisão, o encarceramento, deixa de ser política pública e vira um negócio, o que você tem é uma tendência a que as pessoas sejam cada vez mais presas. Por consequência, as pessoas que estão presas estão cada vez mais expulsas da vida em sociedade, da política. Então, é mais um modo de encarar como, nessa ideia de expulsão, você tem sempre dois polos. A questão é que a consequência para cada um desses polos é muito diferente, varia muito, mas no final das contas, do ponto de vista da financiarização do capitalismo, a ponta que está de um certo modo de praticar a atividade econômica das empresas, de um certo modo de exercer o capitalismo, é sempre muito mais lucrativa, em detrimento do que quer que esteja no outro polo, que é o polo que vai ser efetivamente expulso. Bom, na segunda parte desse vídeo, depois de ter apresentado de maneira um tanto condensada o argumento e os exemplos que a autora dá para nos convencer da pertinência do seu argumento, a ideia é pensar um pouco quais as consequências que nós podemos extrair desse livro e dos argumentos da autora para a psicanálise. Então, agora a proposta é colocar algumas questões, extrair algumas conclusões dessa leitura pensando a partir da psicanálise, que é um campo no qual a autora não se situa e no qual a autora passa longe. Acho que, em primeiro lugar, vale pensar que a ideia de brutalidade como marca do laço social é algo que nos interessa. Que tipo de consequências podemos tirar desse uso que a autora faz do termo brutalidade? Ou como pensar isso que a autora coloca a partir de exemplos macroscópicos, tendendo para o microscópico, pensar do ponto de vista da estruturação do laço social. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é pensar o que a lógica de expulsão pode ter a ver com a psicanálise. E um terceiro ponto, pensando a partir desse segundo ponto da expulsão, a ideia de
Bom, para onde vão os expulsos e para onde vai o que é expulso e qual é o potencial criador disso que é expulso. Bom, em termos de laço social, eu acho que podemos pensar a partir dos discursos do Lacan, por exemplo. O Lacan propõe seus 4 discursos, no Seminário 17, como uma tentativa de formalizar e organizar aquilo que ele propunha como laço social. Então temos 4 discursos do mestre da histérica, do universitário e do psicanalista, que são 4 modalidades de laço social. Essas 4 modalidades têm uma coisa em comum, que é o modo como elas se organizam, mas que não há, digamos, uma circulação completa dentro de cada um desses discursos. Há uma barreira, há algo que impede que haja uma circulação infinita dentro de cada um desses discursos. Não é à toa que os discursos mudam, que os discursos giram. Eu acho isso importante porque, de um certo modo, o que a autora propõe é que, num momento em que a financiarização não alcança limites, ou em que essa dinâmica de financiarização do capitalismo se autoalimenta sem conseguir encontrar barreira nenhuma em atores institucionais como, por exemplo, o próprio Estado, já que vítimas ou atores dessa própria dinâmica, o que acontece é seu enfraquecimento, temos uma dinâmica diferente de organização do laço social. Acho que aí cabe lembrar que Lacan propõe um 5º discurso, que é o discurso do capitalista, que tem uma marca considerável de diferença em relação aos 4 anteriores. Nesse discurso há, de fato, uma circulação que não se interrompe. Acho que, considerando que é nesse momento do ensino do Lacan que começamos a pensar o que o Lacan apresenta, a ideia de mais de gozar, que tem algo aí que marca uma certa estruturação de laço social bastante diferente do que vinha sendo pensado até então. Que tipo de laço social é esse, baseado nesse discurso do capitalista, que tem como marca uma falta de barreira, que tem como marca algo que parece esquisito, mas é algo que é infinito em si mesmo. Bom, se isso é um laço social ou não, que é uma pergunta que podemos pensar também se, afinal de contas, psicose faz laço social ou não, de alguma maneira deixa em suspenso, porque me interessa mais aqui retirar algumas consequências disso que a autora apresenta para a gente pensar o laço social hoje. Não é à toa, por exemplo, que se a gente fizer uma aproximação entre os campos e pensar essa dinâmica que a autora propõe de organização da sociedade de maneira complexa com isso que a gente chama de laço de discurso do capitalista, o que a gente pode pensar é que uma das consequências do discurso do capitalista é justamente isso que a autora chama de brutalidade. A ideia de propor essa aproximação é que aí conseguimos pensar, talvez mais proximamente, isso que o Mauro propôs chamar de vociferações. Que tipo de modalidade de laço social é essa que tem como marca uma certa degradação? Que tipo de laço social é esse que tem como marca produzir justamente aquilo que não é laço social, que é desagregação? De algum modo, de um outro ponto de vista teórico, nesses processos subterrâneos, nesse limiar sistêmico, como chama a autora, o que a autora nos mostra, o que a autora nos apresenta, é um tipo de desagregação, ou vários tipos de desagregação. Você tem, por exemplo, a desagregação de comunidades, quando as pessoas não podem mais habitar as terras que habitavam em função da exploração daquele lugar por uma grande empresa. Você tem, por exemplo, um certo tipo de desagregação do tecido social, quando as pessoas que achavam que faziam hipotecas seguras para poder ter uma casa, na verdade se colocavam como aquilo que é o resto de um investimento financeiro bastante abstrato do ponto de vista dos bancos e dos grandes investidores. A gente pode pensar que tipo de desagregação
essas dinâmicas colocam, por exemplo, na natureza, quando a natureza não é nada mais do que aquilo que deve ser, de alguma maneira, trabalhado em função do lucro. Você pode pensar também, podemos pensar também a ideia de desagregação quando a sociedade se organiza de um jeito absolutamente punitivista, com uma enorme ascensão, um enorme aumento da população carcerária. Quer dizer, que tipo de sociedade, que tipo de convívio é esse que se pauta justamente pelo não convívio? Enfim, são modalidades desses processos subterrâneos, desse limiar sistêmico que a autora vai apresentando, que, na minha proposta nesse vídeo, nessa leitura que eu apresento para vocês, é de aproximar justamente de um certo tipo de organização social, de laço social, que é, paradoxalmente, um tipo de laço que se desfaz. É quase como se ele fosse montado para que ele não houvesse. É, de fato, um paradoxo, mas um paradoxo aparentemente sustentado e mantido pela sociedade, pelos sujeitos, a partir desses fenômenos que a gente vivencia hoje. Então, que tipo de convívio social é esse que, na verdade, não é convívio? Que tipo de estruturação de sujeito está por trás de um laço social quando não tem uma alteridade no sentido forte do termo alteridade? Quando você tem, por exemplo, esse tipo de dinâmica que é, enfim, o que uma hora vem chamado de vociferações. Que tipo de efeito isso tem, de um lado, do ponto de vista da psicanálise, da estruturação do sujeito para o social, tentando articular isso com o que a autora apresenta para a gente do ponto de vista da economia. Não é à toa que, na primeira parte do vídeo, eu falei da ideia de economia política, retomando a ideia de que há algo de economia que vem na raiz da palavra doméstico, né, do íntimo, e na política que vem da cidade, que vem no que é menos íntimo, que é mais externo. Desse ponto de vista, que eu acho que podemos pensar como isso que a autora apresenta para a gente, de alguma maneira, serve quase como que uma explicitação de um determinante social e econômico daquilo que, em psicanálise, a gente vem chamando de vociferações, a partir das propostas do Mauro. Quer dizer, não é como se houvesse um modo de organização do laço social que se pauta pela degradação, como nas vociferações, de um modo absolutamente abstrato e absolutamente afastado da realidade. Muito pelo contrário. Acho que podemos pensar num certo tipo de organização social, podemos pensar nisso que a autora coloca para a gente como algo subterrâneo e para que possa ser enxergado precisamos de novas lentes, novos conceitos, um diálogo profícuo da psicanálise com essa grande quantidade de exemplos, com esse material que a autora vai amarrando em torno das expulsões. Talvez possamos pensar que, se desse ponto de vista da autora temos expulsões como marca da organização social e cultural, do ponto de vista da psicanálise isso se rebate sobre o sujeito a partir da forma de vociferações. Fica aqui a provocação para pensar se essa articulação de fato é possível, quais consequências a gente poderia pensar a partir dessa articulação, e fica aqui também a provocação que a autora faz, né? Porque para onde vão os expulsos? Para onde vai tudo isso que é expulso? Isso tudo que é expulso vai para algum outro lugar que está fora desse espaço social e econômico cada vez mais diminuído do ponto de vista das expulsões. Mas eles não vão para o nada, eles vão para algum lugar, eles vão para as margens, eles vão para as bordas. E a autora propõe que é justamente aí que, também olhando com um olho conceitual, talvez despido
das ferramentas que temos até então, até agora, para poder pensar esse novo modo de organização da sociedade, que a gente encontre algo criativo. E talvez um tratamento possível para as vociferações e para a degradação do laço social seja justamente a partir disso que está marginal, disso que está fora do centro, disso que está oculto, subterrâneo, a gente possa pensar alguma coisa de forma criativa. Talvez contra a degradação do laço social a partir das vociferações, uma boa saída seja criatividade. Daí, por exemplo, os novos modos de organização comunitária ou os novos modos de organização econômica que a gente vê aparecer por aí. Paradoxalmente, tudo isso que está fora, tudo isso que está expulso, também vem ocupar o centro. A gente não precisa ir para muito longe. A gente pode pensar, por exemplo, como essas coisas acontecem em São Paulo. São Paulo é, para as definições que a autora apresenta no livro, uma cidade global. Uma cidade que ocupa um papel importante, central, nesse fluxo econômico, nesse fluxo financeiro, nesse fluxo político que é pautado por esses processos quase que invisíveis em primeiro momento. Nesse sentido, São Paulo é um dos vértices de articulação com outras cidades globais, para usar um termo que a autora trabalha bastante em outro livro, em outra obra dela, por exemplo, Nova York, por exemplo, Xangai, por exemplo, Pequim, Londres, Paris, enfim, as grandes metrópoles. Mas, voltando para São Paulo, o que a gente observa é que, no mesmo momento em que há um recrudescimento de uma série de políticas, ou extinção de uma série de políticas, seja justamente o momento em que a criatividade artística, a criatividade social, a criatividade de movimentos sociais apareçam ou devam ser convocadas para pensar como reagir a essa onda conservadora, a essa onda de brutalidade, para retomar o que a autora, para retomar o termo da autora. A questão que fica e que a gente deva pensar, que talvez a gente deva pensar nesse estado de coisas em que temos de um lado essa organização macro baseada em expulsões e na brutalidade como consequência dessas expulsões, que tipo de laço social a psicanálise pode favorecer ou pode fomentar como contraposição. É isso. Agradeço a atenção de vocês. Consultem o site do Vox, os outros vídeos sobre o projeto Vociferações e atividades que o Instituto desenvolve. Obrigado.